A paz do Senhor, boa noite a todos vocês que estão aí no lar de vocês. Deus abençoe hoje e sempre a vida de vocês. Convido vocês ou abrir a Bíblia, ou pegar um celular, ou até mesmo só ouvir. Vou estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amados, tá difícil, tá doendo, tá tendo muita morte, tá? Mas o Senhor é conosco. Ele nos livra, Ele nos guarda. Então continua firme aí. O Senhor tem o de melhor para cada um de nós. Basta nós obedecermos. Basta nós fazermos o querer do Senhor Jesus, que Ele age, Ele faz ao nosso favor. Vamos orar. Soberano Deus Pai, Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, meu Pai. Oh, meu Pai, não há outro Deus como tu, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Mas eu te peço neste momento, Pai, vai tocando, Pai, agora naqueles que estão nos seus lares, meu Pai Santo, Senhor. Vai despertando, vai dando força, vai dando vigor, meu Pai Santo, Senhor. Vai dando um ânimo, meu Pai Santo, Senhor. Coloca de pé, meu Pai Santo, Senhor, meu Pai. Guarda a vida de cada um, livra de todo o mal, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Igualmente os irmãos que estão aqui, Pai, fazendo essa live, Pai. Pai, que tu possa, Pai, abençoar grandemente a vida deles, Pai. Eu não posso retribuir, Pai. Somente tu pode, meu Pai Santo, Senhor, Pai. Abençoa, Pai. E sobre as nossas vidas, Pai, somente o teu querer, somente a tua vontade. Nada mais do que isso, Pai. Isso que nós pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, amém. Vamos adorar com o fruto dos lábios. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Que você possa adorar o Senhor conosco aí onde quer que você esteja. Aleluia. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. Fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto e agora não dói mais. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu.
Eu não falava mais, minha alma só gritava. Não ouvia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida que doía tanto e agora não dói, não dói mais. Não, 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 não. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus, o remédio que me fez viver. Oh, 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 oh. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de mil motivos pra adorar a Deus. Aleluia, aleluia. Somente o Senhor, Ele pode curar a tua dor. Por isso adore a Ele. Tudo é possível para o Senhor. Aleluia. Acredite, Ele vai curar as tuas feridas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Quando a minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar o teu agir. Deus, a minha força, o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os teus planos não se frustrarão. Tua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, que nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível pra quem crê. Um Deus assim, que é tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu
Nós agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, tudo é possível aquele que crê. Então acredite, continue acreditando, acredite aí, não desista não, continua firme aí que o Senhor é conosco, amém? Amados, eu gostaria de orar alguns minutos com os irmãos, amém? Eu gostaria de estar orando em especial aqui pela família da nossa diaconisa Cleusa, que perdeu o seu irmão. Ele já estava internado, entubado, devido ao Covid. E nessa tarde o Senhor o recolheu. Então, amados, não é brincadeira a Covid, não. Vamos nos cuidar. Vamos seguir as regras aí. Não tem rico, não tem pobre, não tem moreno, não tem branco, não tem loiro, não. Não tem não. Nós temos que nos cuidar. O Senhor faz a parte dele, faz. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então que o Senhor possa fortalecer, consolar a família da diaconisa Cleusa neste momento, que é um momento tão difícil. Só quem já perdeu um ente querido sabe como que é. Evangelista Rafael, está aí? Vem fazer esse momento de oração aqui, por cada um, em especial pela família da diaconisa Cleusa, que perdeu o irmão dela. Uma boa noite, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, e esse momento é o momento que nós vamos tirar aqui para fazermos uma oração, em específico a família da irmã Cleusa. Aonde você estiver agora, curve a tua fronte, feche os seus olhos por alguns minutos. Pai, nessa noite nós queremos render graças a Ti. Sabemos de toda a Tua soberania, de toda a Tua grandeza. Clamamos a Tua misericórdia, Senhor, devido a toda essa situação a qual o país, o mundo está vivendo. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar os que estão aqui por perto, os que estão longe. Nós cremos na Tua soberania, no Teu poder. Pai, desde agora eu já quero orar pela vida da família toda da irmã Cleusa, para que o Senhor conforte agora o coração dos familiares, removendo, Senhor, todo sentimento, Senhor, talvez é ruim, Senhor, mas que o Senhor traga um conforto a eles nesse momento. A gente sabe que perder alguma coisa nunca é fácil, é difícil, é complicado, mas que eles possam seguir as vossas vidas, acreditando, Senhor, que Tu és poderoso da mesma forma, do mesmo jeito. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde todos os familiares estiverem, esteja com eles agora, meu Pai, abraçando, Senhor, cada um deles de uma forma poderosa e de uma forma especial. Meu Pai, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia das pessoas, das vidas que estão internadas, Senhor, em todos os hospitais espalhados pelo mundo, que as Tuas mãos possam entrar com providência. Nós cremos no que Lucas relatou, no capítulo 1, versículo 37, onde ele diz que para Deus não existe impossíveis. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, nós queremos pedir a Tua proteção, a Tua guarda, a Tua segurança. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar todas as famílias da terra, abençoar, Senhor, todos os casamentos. Se Satanás tem tentado entrar no meio de família, no meio de casamento para destruir, meu Deus, que o Senhor possa colocar todas as artimanhas, todas as armadilhas, meu Deus, do adversário por terra. A Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado, tem nos afirmado em 1 São João 3,8, que o Filho de Deus tem se manifestado, ó Pai, para fazer
desfazer todas as obras do maligno. Então nós cremos na tua palavra, uma palavra que se concretiza, uma palavra, meu Deus, que faz acontecer. Marcos escreveu que vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus essa não há de passar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai entrando agora, Senhor, para curar as enfermidades, vai entrando agora para repreender o devorador, também na área financeira. Meu Deus, eu oro para que todas as áreas dessas pessoas, dessas vidas, sejam alcançadas pelas tuas mãos. Área sentimental também, meu Deus, vai cuidando, Senhor, que venhamos ter força nesses últimos tempos para estar firmados em Ti. A Tua palavra diz, Senhor, sobre os 2 alicerces, meu Deus, o que tiver firmado na rocha, esse não vai ser abalado, mas o que tiver firmado, Senhor, meu Deus, na areia, vai ser abalado. Que venhamos alicerçar a nossa casa, meu Pai, diante da Tua presença. Nós estamos vivendo em um tempo em que a Bíblia tem nos alertado que devido à iniquidade, o amor de muito ia se esfriar, meu Deus, mas que nós possamos fazer ao contrário, se achegar diante da Tua presença, se firmar nos Teus caminhos, porque a Tua palavra diz que em breve o Senhor virá. Alamanto que vassaia, buscar uma igreja lavada e remida no Teu sangue, que nós possamos estar atentos e também vigilantes. Pedro escreveu que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Meu Deus, que nós venhamos andar vigilante na Tua presença e nunca vacilando com a planta dos nossos pés. Meu Deus, em nome do Senhor, nos guarda, nos protege e nos livra do mal. Abençoe todas as famílias, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o evangelista Rafael e toda a família. Presbítero Márcio vai estar ministrando a palavra agora. Então já convido ele desde já a estar ministrando a palavra. Esteja aí, ligado. Se ligue aí agora, é o momento da palavra, amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu quero já agradecer essa oportunidade, de estar aqui esta noite, de estar pregando a palavra de Deus. É um privilégio, uma honra, E agradecer ao pastor Claudinei, a pastora Cristina, os irmãos que têm se dedicado a sua vida, nesse trabalho, para fazer essa live. Visto que os cultos, presencial ainda não está, liberado, mas o pastor Claudinei, na direção dessa igreja, ele não tem deixado de levar uma mensagem para os irmãos. E é a vontade de Deus, que a palavra seja pregada. E eu quero até aqui, contar um breve testemunho. Que sábado eu estava lá orando na minha casa, falando, Deus, eu não sou digno de pregar a Tua palavra. E poucos minutos o pastor Claudinei me manda uma mensagem convidando para pregar a palavra. Aí é aquele momento que faz você refletir e respirar bem profundo, falar, Senhor Deus, o que a gente faz agora? Mas a Bíblia fala que os anjos, ele pediu permissão para fazer isto, para ser os mensageiros dos nossos dias. Mas Deus, ele resolveu, a confiar esse ministério aos homens, aos seus discípulos, aos homens, às mulheres de Deus, E queira Deus, me usar nesta noite para levar uma mensagem de Deus ao teu coração. Eu vou estar lendo aqui, no livro de Lucas, capítulo 5. Se os irmãos quiserem estar acompanhando aí comigo, é uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação.
Ainda, né, que as notícias que temos nos nossos dias não tá sendo às vezes das melhores, né? Mas a gente tem que continuar firme acreditando nas promessas de Deus. Porque Deus tem promessa, né, que aquele, né, que tivesse com ele ia sair vencedor, né? Jesus prometeu, né, que estaria conosco até a consumação do século. Jesus passou por grande aflição, grande dificuldade aqui, né? Viveu como homem e passou os mesmos problemas que a gente enfrenta nos nossos dias. Passou perseguição, humilhação, mas ele não deixou de fazer a vontade de Deus aqui. Então agora essa é a nossa vez de fazer a vontade de Deus, de ser usado por Deus nessa terra, né? E não deixar nos abalar diante da dificuldade, mas sempre buscar, né, o refúgio, o renovo na palavra de Deus, na presença de Deus, que eu creio que Deus, né, ele tem a vitória para mim e para a tua vida. Vamos lá ler o texto então, né? Lucas 5, do capítulo 5, né, verso 1 ao 10. A Bíblia fala assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam ali, né, lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Enquanto acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara deles e de todos que estavam, né, ali, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Então Jesus, né, ele nos surpreende, né? Quando os nossos recursos, a nossa força termina, ele chega, assim como chegou na vida de Pedro, né? E a gente viu que fez um grande milagre. Mas aqui com esse texto eu quero, né, fazer algumas considerações aqui, né? Que eu acabei estudando a palavra, lendo, né, relendo. E quero aqui, né, passar alguma conclusão aqui que eu fiz com os irmãos, algumas considerações. Mas antes disso eu quero fazer uma oração, né, pedindo para Deus possa nos abençoar nesta noite. Queira Deus me usar, né, e que Deus possa fazer um milagre. Deus possa dar a resposta, né, que você está esperando. A resposta que a gente estamos esperando, a necessidade que a gente temos. Somente Deus, ele pode, né, fazer e suprir por completo. Senhor Deus, eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja presente aqui neste lugar, Pai. Queira o Senhor me usar esta noite. Sei que sou falho e pecador, Pai, mas lhe peço a tua misericórdia, o teu perdão sobre a minha vida, Pai. O perdão sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que vai estar ouvindo a mensagem esta noite. Que
Teu Espírito possa me usar, Pai. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua unção, Pai. Que o Senhor possa usar-me esta noite conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui no início do texto, fala, né, que havia uma grande multidão ali. E essa multidão, ela estava ali, né, comprimindo Jesus. E Jesus, né, vê 2 barcos ali na praia, né, e pede o barco de Pedro emprestado. E Jesus ali faz do barco de Pedro uma plataforma, um altar, meio que afastado da praia, né. Ali na praia fica a multidão de pessoas. E Jesus ali começa, né, a anunciar a palavra de Deus. E aqui fala que isso aconteceu no mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ou lago de Genesare. Na verdade, né, esse é um lago de água doce. E segundo um estudo que eu busquei aqui, fala que ele tinha 20 quilômetros de comprimento, por 12 de largura. Então era um lago de água doce. Mas se a gente for ler os evangelhos, muitos milagres que Jesus realizou ali, né, que Deus realizou, foi nesse lago, nessa região ali da Galileia. Porque a maioria dos discípulos ali era galileus. E uma coisa que me chamou, né, muito a atenção, que Jesus, quando ele pregava ali, ele atraía a multidão. Por quê? Porque Jesus, ele anunciava a palavra de Deus. E muitos ali acreditavam que ele era o Messias. Mas um fato curioso, que a Bíblia fala que os escribas, né, os sacerdotes, que eram os mestres da lei naquele tempo, que eram os mestres da teologia naquele tempo, né? A Bíblia fala que eles não aceitavam o ministério de Jesus. Muitos deles falavam que Jesus era um impostor, né? Que era um enganador. Mas o interessante ali é que a Bíblia fala, né, que naquele tempo as prostitutas, elas ouviam a palavra de Deus e se convertiam. Os publicanos, né, aquelas pessoas que trabalhavam ali para o governo daquele tempo, que eles não eram muito amados pela sociedade, e os pobres, né, os necessitados, iam dando crédito na palavra de Deus e aceitando o ministério de Jesus. E Jesus resolveu, né, chamar os discípulos, os homens ali, né, que eram iletrados. E também outro que pregava naquele tempo, que arrastava uma grande multidão, também era João Batista. A Bíblia fala que João Batista iniciou seu ministério no deserto. É incrível que muitas pessoas iam ouvir João pregar no deserto. Então, se Jesus, né, se tivesse no nosso dia hoje, Jesus, João Batista, para pregar, né, ele ia atrair também multidões. Mas o interessante é que Jesus, ele cumpriu com o teu ministério aqui terreno, né, e confiou o quê? A palavra hoje, a igreja, confiou a palavra aos seus discípulos. Então, quem que são os discípulos de Jesus hoje? Somos nós, né, homens pecadores, mas homens que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e se tornaram discípulos de Jesus. Então, cada discípulo de Jesus, ele tem um chamado, ele tem um compromisso na obra de Deus, no reino de Deus. Mas aqui, entrando na palavra, né, então aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare. O verso 2: e viu estar 2 barcos junto à praia,
do lago, né? E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Então a Bíblia fala que Pedro e seus amigos ali já tinha trabalhado a noite inteira, mas não tinha pego nenhum peixe. Provavelmente aqueles irmãos ali, eles estavam cansados já, né? E desanimados de passar a noite inteira ali, né? Batalhando, tentando ali pegar o peixe. Talvez era para alimentar a sua família, ou para vender, né? Arrecadar o dinheiro para o seu sustento. Mas a Bíblia fala que eles não tinham conseguido nada naquela noite. Mas Jesus ali chega, né? E entra em ação. E fala que ali, né, havia uma multidão para ouvir a palavra de Deus. E a segunda lição que eu aprendo aqui também é que Jesus, né, ele pega o barco de Pedro. Pega o barco de Pedro, né? E dá uma ordem para Pedro afastar um pouco ali da praia, para ficar um pouco distante daquele povo ali, porque a Bíblia fala que o povo, né, estava tentando ali comprimir Jesus. E Jesus ali usa o barco de Pedro para anunciar a palavra de Deus para aquele povo. E uma das coisas que Jesus se preocupava com o teu ministério era o quê? Era de anunciar a palavra. Ele fazia questão do povo ter o conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que não é diferente, né, nos nossos dias. A nossa vontade é o quê? Que Deus já chega, né, fazendo um milagre. Muitas vezes a gente não temos a paciência, né, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, ou mesmo fazer a nossa oração. Às vezes o nosso desejo é que Deus, né, já faz um milagre direto, sem mesmo a gente falar com Ele. Mas Deus, Ele tem, né, os teus meios, Ele tem os teus propósitos, não somente de operar o milagre, mas que a gente, né, venha conhecer a palavra de Deus, e venha também nos tornar, né, dependente de Deus. Porque não adianta muito, né, Deus fazer tudo, né, a nossa vontade, né, o nosso querer, e a gente continuar sem comunhão com Deus, distante de Deus, não servindo a Ele. Então o propósito de Deus é o quê? Que a gente se torna discípulo. Eu lembro muito bem, né, daquela passagem lá de Mateus, capítulo 6, verso 33, que nos fala, né, Jesus fala que a gente deve buscar primeiro aqui o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né, nos será acrescentada. O que será essas demais coisas? A nossa necessidade. Se a gente for ler esse texto, né, de Mateus, capítulo 6, primeiramente Jesus ali faz o que? A oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso é uma oração mais completa que a Bíblia tem para nos oferecer. E ali é interessante, né, que Jesus fala, né, o Pai Nosso, né, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito que a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Jesus fala, né, o pão nosso de cada dia nos dais hoje, perdoa, né, as nossas ofensas, assim como nós tem, né, perdoado aqueles que nos têm ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória. Então essa oração é uma oração completa, né? E Jesus ali, né, Ele inclui a nossa necessidade nessa oração, mas depois Jesus explica de uma forma, né, mais específica, e fala que nós devemos buscar o que? Primeiramente, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos será acrescentada. Então Deus, Ele sabe da nossa necessidade,
Ele sabe que nós temos a necessidade, né, de um trabalho, que nós temos necessidade do alimento, que nós temos necessidade de paz, de ser amado. Tudo isso Deus sabe. Mas o propósito de Deus é que a gente, né, retorne para Ele. Não adianta Deus fazer todas as nossas necessidades e a gente continuar perdido no mundo. A Bíblia também fala, né? O que adianta, né, o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não tem, né, sentido nenhum, porque as coisas que nossos olhos vê aqui e a nossa mão palpa, a Bíblia fala, declara que essas coisas são passageiras, mas o reino de Deus e a sua justiça é o que vai permanecer para sempre. Então Jesus, Ele foi enviado por Deus a este mundo aqui, né, para nos ensinar o caminho. A Bíblia fala também que Ele foi preparar o quê? Lugares. Os discípulos ali, um momento, né, nas suas vidas ali, ele estava, né, preocupado. Em João 14, né, Jesus fala, né, não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele fala, né, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus, Ele veio aqui nos ensinar o caminho. Ele não veio aqui somente, né, para morrer na cruz. É lógico, né, que morrer na cruz é o propósito que Deus tinha, para oferecer Ele para morrer naquela cruz, para pagar, ó, o meu pecado e o seu pecado, porque senão não haveria salvação para nós. Mas Ele nos ensinou muitas lições de vida aqui. Ele nos ensinou a gente viver a forma que agrada a Deus. Então Jesus, Ele foi homem, mas Ele não deixou de ser Deus. Ele tinha uma natureza, né, humana aqui, mas não tinha pecado. Mas a Bíblia fala que Ele não deixou de ser Deus. Mas aqui Ele passou por necessidade, passou por dor, né, dificuldade, foi humilhado, mas Ele cumpriu com o chamado dele. E aqui, né, Jesus então usou o barco de Pedro, né, como uma plataforma para ensinar a palavra de Deus para a multidão. E Jesus fazia questão, né, Ele faz questão também nos nossos dias, que a gente conheçamos a palavra de Deus. Seria algo assim muito bom, né, para o nosso ego, para a nossa natureza, né, que nós somos às vezes imediatistas, às vezes nós somos ansiosos para que as coisas aconteçam rápido, né? Então seria muito bom assim a nossa oração, né, que a gente falasse e desse ordem, Deus fizesse. Mas as coisas não é assim. Ele é Deus, nós somos, né, criação, nós somos criatura de Deus. Mas Deus, a Bíblia fala que Ele fez a nossa, né, a nossa criação natural, né, original. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos aceita como filho, através daquele sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, de toda a natureza, né, que Deus fez, né, os seres humanos, toda a criatura que Ele fez, Ele aceita o ser humano, né, pecador, como filho. Então, que privilégio que a gente temos, se tornar filho de Deus. E continuando aqui, e quando Jesus, aqui no verso 4, né, fala, quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.
Então, primeiro Jesus, né, ele ensinou a palavra àquela multidão. Podia ser que Pedro, né, estava também ansioso ali, porque já tinha, né, pescado a noite inteira e nenhum peixe tinha pego, né? E ele estava, provavelmente, né, com certeza ele estava cansado. E a Bíblia fala que eles já estavam ali lavando a rede, para guardar aquela rede, para preparar para mais um dia, né, para eles voltar ali e pescar. Mas Jesus pega o barco, né, ensina aquela multidão ali a palavra de Deus. Então no verso 4 fala, assim que ele acabou, né, de passar aquele discurso ali para o povo, ele dá uma ordem para Pedro. Ele fala, disse a Simão, né, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então interessante que ele fala, né, vamos, né, aonde as águas são mais profundas, porque o barco ali estava na beirada da praia. Mas Pedro, sendo um pescador experiente, ele fala para Jesus, né, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque, né, o Senhor, né, está mandando, lançarei a rede. Então Pedro, né, sendo um pescador experiente, ele sabia que não tinha peixe ali, mas ele fala, né, Jesus, né, por causa do Senhor está mandando, pela tua palavra, né, foi um ato de fé de Pedro. Ele vai e obedece a Jesus. E uma coisa que veio a pensar, né, com essa atitude de Pedro, é que Jesus, né, muitas vezes, ou a maioria das vezes, Deus, ele nos dá uma ordem, mas muitas vezes a gente quer usar aquilo que a gente se chama de livre-arbítrio, ou oportunidade de escolha, né? Muitas vezes a gente quer tomar a decisão, quer usar o nosso livre-arbítrio, mas Deus, ele nos dá a ordem, e a gente tem que ter discernimento para ouvir a ordem de Deus. Então Pedro ali, ele poderia, né, como pescador experiente, falar, não, Jesus, né, já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, eu não vou fazer isso. Mas ele fala, né, segundo a tua palavra, porque o Senhor está mandando, eu vou, né, novamente. E fazendo-se assim, então, né, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhe a rede. Então, por causa de Pedro, pela obediência que ele teve ali da Jesus, o milagre aconteceu na vida dele. E às vezes no nosso dia, no nosso tempo, o que está faltando para o milagre acontecer na minha vida, na sua, às vezes precisa da nossa obediência. Às vezes por a gente estar usando o nosso livre-arbítrio, a nossa oportunidade de escolha, né? Às vezes a gente acaba falando, eu não vou querer fazer isso não. E a gente acaba falando não para Deus. E Jesus ali, ele era um homem, mas também ele era Deus. E hoje, nos nossos dias, Deus, ele usa, né, as pessoas, ele usa os líderes, os pastores, né, para trazer a palavra de Deus até nós. Ou às vezes mesmo usa até um irmão, né, da igreja, às vezes uma pessoa que não tem cargo nenhum na igreja, mas tem comunhão com Deus, para nos trazer uma palavra. E muitas vezes a gente, né, fala, por causa que é tal irmãozinho, eu não vou aceitar essa palavra não. E muitas vezes a gente deixa de receber o milagre de Deus na nossa vida. Eu estava lembrando de um período passado da minha vida, que eu tinha ido fazer uma visita na casa da minha mãe,
lá na cidade de Luperce, né? E a gente tinha vindo de lá cansado, e nós estávamos até com as roupas até um pouco sujas. E esse tempo eu congregava ainda na Igreja Batista. E bem ali na esquina ali da Furgobem, né, próximo da Furgobem, o pastor Carlos chegou com o carro dele, né? Tava eu, a Damiana, e esse tempo ainda não tinha as meninas. Aí o pastor Carlos falou: vamos no culto lá na primeira Igreja Batista, né? Vamos lá que hoje tem um culto que os irmãos tem tudo ir para lá hoje, né? O pastor Domingos queria que todo mundo ia para lá. E aí nós ficou assim pensativo, né? Vamos, não vamos? Aí nós pensou bem, né? Falou: vamos aproveitar essa oportunidade, né? Ainda nós falou pro pastor: não, nós tá cansado, né? A roupa não tá um pouco suja. O pastor: vamos assim mesmo, não tem problema não. Vamos lá, nós vamos buscar a presença de Deus, né? E eu lembro que tempos atrás, muitas vezes, né, eu senti uma certa tristeza no meu coração. Por quê? Muitos irmãos das igrejas pentecostal, eles viam, né, nós batistas, e falavam assim: vocês fazem parte, né, de uma igreja fria, né? E aquilo lá incomodava o coração da gente. E nesse dia eu lembro que a gente fomos para lá, né, no culto lá na sede, né? E chegou lá, tinha um pastor de fora, mas o pastor não tinha falado nada para nós disso aí. O convite dele é o quê? Vamos para o culto, o pastor Domingos quer todos, né, todos lá hoje, né? Aí a gente fomos. Irmãos, foi um mover de Deus tão grande, que eu confesso aqui que eu nunca tive isso mover daquele jeito. Então foi um dos cultos que marcou na minha vida. E eu lembro que muitos irmãos lá naquele dia caíam, né, no espírito. Inclusive isso aconteceu com a Damiana, viu? E comigo não aconteceu não, mas a presença de Deus estava tão forte naquele lugar, que você sentia assim entrar no teu coração. Então, daquele dia, né, fez eu pensar muito bem de quando a gente às vezes recebe um convite. E para mim foi novidade, né? Porque aquele tempo era difícil a gente ver o mover daquele. E foi um dos cultos que marcou a minha vida. Então às vezes, né, um convite, às vezes que a gente fala não, às vezes é um convite que Deus, é aquele dia que Deus ia fazer uma grande coisa, né, na nossa vida, e às vezes fala não. Por quê? Para usar, né, o famoso livre-arbítrio. Então, irmãos, vamos ter discernimento, né, quando a gente é chamado para fazer alguma coisa. Às vezes quando a gente recebe um convite, mesmo quando às vezes a gente está lendo a Bíblia, né? Às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo está pedindo para a gente fazer algo, e às vezes a gente fica resistindo. Às vezes a gente fica falando: não vou fazer não, que isso não é de Deus. E às vezes Deus chama, né, a gente para tomar alguma atitude. Às vezes é na obra de Deus, né, no ministério, ou às vezes algo para fazer mesmo, né, em particular, que vai, né, ser bênção. E muitas vezes a gente fala não para Deus. Então Pedro, nesse dia aqui, ele poderia falar não para Jesus, mas ele falou: mestre, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E a Bíblia fala que houve aqui um grande milagre. E uma coisa interessante, que Pedro, ele não agiu como egoísta. Aqui no verso 7 fala: depois que Pedro pegou aquela grande quantidade de peixe, e Pedro fez sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. Então todos os barcos ali ficou cheio de peixe. E Pedro poderia ser egoísta, né? Falar: Jesus usou só meu barco para pregar a palavra,
Então os peixes agora é tudo meu. Mas Pedro não teve atitude de egoísta. Ele compartilhou a bênção dele ali com os outros irmãos. Então hoje também, quando Deus, fazer um grande milagre, e a bênção dele chegar na minha e na tua vida, a gente tem que abençoar o próximo. Porque a gente não somos apenas, um reservatório. Deus quer que a gente seja canal de bênção. Assim como Deus usou Pedro, Ele quer usar eu e você hoje. E no verso 8 fala assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Então Pedro reconheceu ali a divindade de Jesus. Ele reconheceu ali que Jesus era o próprio Deus. Mas também ele reconheceu que ele era um homem pecador. Falou, Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. E no verso 9 fala: Pois que o espanto se apoderara dele, de todos o que ali estava, por causa da pesca, que havia feito, da pesca maravilhosa. Então quando Deus ele faz aquele grande mover, isso mexe com as nossas emoções. Às vezes as nossas emoções vai agir o quê? Como medo, não sei. Mas quando Deus está agindo, a emoção que Ele vai trazer é o quê? É aquela emoção de alegria, de felicidade, de espanto, de realização, de libertação. Então quando Deus age, Ele traz renovo na nossa vida, Ele renova a nossa fé. Mas Pedro também reconheceu, eu sou um homem pecador. Ele reconhecia ali que ele precisava, de um conserto diante de Deus. Então a presença de Deus, ela tem que fazer isso na nossa vida, levar a gente a reconhecer que somos pecadores, e reconhecer que nós somos dependentes dele. Porque Deus ele não pode fazer um grande milagre na nossa vida e depois a gente virar as costas para Ele, esquecer de Deus. Não é isso que Deus quer. A Bíblia fala que Jesus, em certo momento, havia 10 leprosos, e a Bíblia fala que aqueles 10 receberam a cura. Mas a Bíblia destaca ali que só um daqueles que receberam o milagre foi ali para agradecer a Deus. Então Deus, Ele quer suprir a nossa necessidade, Ele quer fazer milagre, mas o propósito dele é atrair mais cada dia nós para a presença dele. Irmãos, eu estou aqui já finalizando, viu? Então aqui no verso 9 fala: Pois que o espanto se apoderara dele e de todo o que estava, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse, Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante, será pescador de homens. Então daquele momento em diante, Jesus, Ele chamou Pedro para viver da obra. Dali para frente Ele não queria Pedro mais como, a profissão de Pedro fosse pescador. Dali para frente o que Jesus queria é Pedro sendo discípulo dele todos os dias e vivendo da obra. Mas fica a pergunta aqui, mas e aqueles que trabalham, têm suas profissões? Nós também temos um ministério diante de Deus. Deus nos chamou para ser discípulo dele, não só aqui dentro da igreja, mas Ele quer usar a gente lá no serviço,
na faculdade, né, para aqueles que estudam na escola. Então Deus, Ele quer usar a gente, né, no nosso ambiente familiar. Deus, Ele quer contar com nós todos os dias, em todo momento. Mas a gente sabe que o ministério aqui na terra aqui, ele é passageiro. Então chegará um dia, né, que nós vamos entregar aquilo que Deus confiou na nossa mão, nós vamos entregar. A Bíblia fala que aqueles que ser fiel até o fim, né, esses vão ter galardão, vão receber a coroa, a coroa da justiça, a coroa da vitória. Então Deus, Ele é o maior investidor que tem. Porque a Bíblia fala que Ele fez o quê? Ele deu o seu filho, o único filho, para morrer na cruz, com o propósito, né, de salvar o mundo. Então a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então os projetos de Deus é o melhor para a minha vida e para a sua. Então vamos, né, continuar na fé, mesmo, né, diante do momento que estamos vivendo, das dificuldades. Eu sei que muitas pessoas, né, acabou até perdendo seus entes queridos, familiares, né, a Covid. Mas a gente devemos que, né, continuar na nossa fé e buscar, né, refúgio na palavra de Deus e nos fortalecer na fé e continuar crendo nas promessas de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa, né, abençoar grandemente, né, a tua vida, você que está aqui no templo, você que acompanhou através da rede de internet. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e que os milagres de Deus possam acontecer aí na tua vida também, viu? E cada dia eu tenho buscado, pedido para Deus fortalecer minha fé, renovar a minha fé e operar milagre também, porque a gente temos a nossa necessidade, e muitas vezes nós precisamos realmente de um milagre, de uma intervenção de Deus. Amém, irmãos? Então quero orar agradecendo aqui, e que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Abençoa cada um que nos acompanhou, Pai, que possa estar recebendo essa tua palavra, no nome de Jesus. O Senhor possa estar abençoando, Pai. O Senhor possa estar curando os enfermos, Pai. Possa libertar os cativos, Pai. Possa libertar os oprimidos pelo Satanás, Pai. Aqueles que estão, Pai, acorrentados, Pai, nos vícios, Pai. O Senhor possa estar libertando também, curando as enfermidades, Pai. O Senhor possa estar operando os milagres, Pai, assim como o Senhor operava, Pai, no tempo de Pedro. Que o Senhor possa operar também nos nossos dias, Pai. Somos dependentes do Senhor, Pai. Sei que somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor nos chamou, Pai, para a salvação, Pai. O Senhor nos chamou para ser filho, Pai. O Senhor nos chamou para ser discípulo do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja nos fortalecendo nessa caminhada, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Que o seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, presbítero Márcio e toda a família. Amém, amados? Quarta-feira não tem nada. Ainda não tem. Já estou querendo o nosso encontro de mulheres já. Eu estou querendo já, mas ainda não podemos, infelizmente, ainda não podemos. Mas quinta-feira, live da Tarde da Bênção. Sábado, live com a mocidade. Domingo, vamos ver o que Deus tem preparado para domingo aí. Vamos ver. Eu creio que Deus tem o de melhor para nós. Amém? Amados, a próxima terça-feira nós vamos estar iniciando uma campanha. Vão ser 7 terça-feira.
Vai ter aí homens, mulheres de Deus ministrando, cheios da palavra do Senhor Jesus, amém? E o tema dessa campanha é arrependimento. Arrependimento é tempo, é época da gente se arrepender. E a referência bíblica está lá em 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor quer de nós arrependimento. Convido a você, esteja ligadinho aí conosco, faça um propósito já com o Senhor Jesus já. O Senhor quer que nós nos arrependemos para que venha sarar a terra, para que venha sarar o planeta. Então vamos realmente nos converter e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Esteja conosco aí, essa 7ª terça-feira aí conosco, amém? Glória a Deus. Você aí no seu lar, estenda a sua mão. Se quiser ficar de pé, você fique, mas estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas sim sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe.